imperativo para a nossa vida em 2023. Tenhamos mais de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. 2023, mais de Deus. O presbítero Leandro está aqui acompanhado da sua esposa, a nossa irmã Hortência, que é psicóloga, já ministrou aqui para a gente várias vezes, né? E hoje o presbítero Leandro, ali no Campo Central, está acompanhado da sua esposa, da sua filha, e nós recebemos com os aplausos, amém, amados? Glória a Deus. Presbítero Leandro é sempre bem-vindo aqui, tem uma palavra de Deus, sempre do coração de Deus para o nosso coração, e vai ministrar aqui para nós nessa noite. Estenda as mãos para cá, por favor, irmãos. Estenda as mãos para cá, por favor. E eu quero pedir a você que nesse momento esteja apresentando a Deus a vida do seu servo. Soberano Deus, Pai eterno, nós te pedimos, Senhor, nesta hora, que o Senhor ministre, ó Deus, a vida do teu filho, ministra revelação, ministra graça, ministra sabedoria, para que ele venha transmitir a tua palavra ao nosso coração, à nossa vida, conforme revelada pelo Senhor. Trata a nossa vida nessa noite, que possamos sair daqui edificados pela tua palavra. Então as crianças que vão agora, Senhor, receber do Senhor também orientação, direção, ó Deus, na salinha aqui no anexo. Instrui essas crianças em teus caminhos, usa cada educador para que elas sejam edificadas no Senhor nessa noite. E que tenhamos, meu Deus, um momento especial em que a tua palavra penetre ao nosso coração e que a gente escute a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Presbítero Leandro, fica à vontade. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu me sinto regozijado por mais uma vez estar aqui na Morada do Sol, juntamente com os irmãos, celebrando ao Senhor. Que bom, né? No primeiro dia da semana nós estarmos diante da presença do Senhor, podendo ser ministrados pelo Senhor e podendo celebrar ao nosso Deus. Amém, queridos? Vocês estão felizes nessa noite? Amém? Louvado seja Deus. Que bom rever vários irmãos, amigos, né, de longas datas, né? O pastor Marcos Paulo também, que é um amigo de muitos anos, desde o momento que ele chegou aqui em Feira de Santana, nós abraçamos ele, é um amigo, um irmão nosso, e sempre quando ele me convida, eu me sinto assim alegre, feliz, né, em poder estar aqui, trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Amém, queridos? Vocês vieram nessa noite ouvir a palavra do Senhor, amém? Eu vou ser boca de Deus nessa noite para poder falar ao teu coração. Eu espero que Deus edifique a sua vida, te fortaleça nessa noite em nome de Jesus, amém? Está aqui comigo a minha esposa, o Marcos Paulo já falou, né? Minha filha Letícia, Anne também, que está sempre me acompanhando, né? Uma companheira que está sempre do meu lado. Eu sempre louvo a Deus pela vida dela, amém? E eu quero render graças, né? Todos os dias, pela vida dela, amém? Por Deus ter me concedido estar ao lado dela, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Tem Abacuque aí na sua Bíblia? Amém? É um livro que a gente lê pouco, ele que é um profeta menor. E aqui no livro de Abacuque, no capítulo 2, uma palavra de Deus para a vida de Abacuque. É uma palavra também que nos edifica, que nos traz fortalecimento para nós entendermos a verdadeira vontade de Deus
para as nossas vidas. Amém, irmãos? No livro de Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5, diz exatamente assim: Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para um tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá e não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece, seu desejo impetuoso é como Sheol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Amém, irmãos? Você pode repetir comigo? O justo viverá pela fé. Feche os seus olhos, eu vou orar a Deus por essa palavra. Espero que Deus esteja ministrando ao teu coração, assim como ministrou meu coração, Deus possa falar com os irmãos também. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós nos encontramos nessa noite, Senhor, essa noite de domingo ao qual o Senhor nos trouxe aqui para receber a Tua palavra, para ser edificado pelo Senhor, para ser, meu Deus, transformado através do poder da Tua palavra, através da revelação da Tua palavra. E nós nos colocamos à disposição nessa noite, Senhor. Fala conosco, toque nossa mente, toque nosso coração. Que essa palavra venha como um renovo em nossas vidas, que essa palavra venha como um bálsamo purificador, Senhor, para restaurar, para transformar todas as áreas da nossa vida, áreas familiares, áreas emocionais, áreas espirituais, através da revelação da Tua palavra, Senhor, possamos ser cheios, possamos ser tocados pela unção do Teu Espírito Santo. Eu me coloco à Tua disposição nessa noite, Senhor, fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre um tema importante, diante de tantas coisas que nós buscamos diante da presença do Senhor. Sempre existem coisas que nós buscamos diante da presença do Senhor. E eu queria falar hoje sobre resposta. Eu sei que tem pessoas aqui que estão buscando resposta da parte de Deus. Eu sei que existem pessoas aqui que há muito tempo têm procurado uma resposta de Deus. Isso é normal. Todos nós estamos em busca de algo da parte de Deus, e nós estamos sempre procurando da parte de Deus uma resposta. Estamos buscando isso. E Deus é um Deus de resposta. Quantos creem nisso? Pode dizer um amém? Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que ouve e um Deus que responde também aos nossos questionamentos, às nossas queixas. Eu queria intitular essa mensagem com a seguinte frase, né? Cristo, a verdadeira resposta. Cristo, a verdadeira resposta. Abacuque, ele que era um profeta de Deus, e Deus, ele é um Deus que em toda a sua caminhada com o povo de Israel, ele teve a oportunidade de se relacionar com homens. E homens que foram intitulados como sacerdotes, homens que foram intitulados como profetas, homens que tinham um relacionamento profundo com Deus. E Deus se utilizava dessas pessoas para comunicar verdades. Deus se utilizava dessas pessoas para poder trazer uma mensagem de vida ao povo de Israel. E não foi diferente aqui com Abacuque. Abacuque, na Bíblia, é intitulado como um profeta menor, não por ser melhor ou ser menor, né? Mas por causa do tamanho do livro aqui, e os estudiosos, né, colocaram essa mensagem como um profeta menor. E nós entendemos que Abacuque
ele, como profeta, sempre buscou da parte de Deus uma resposta. E a palavra de Deus, irmãos, mostra aqui que diante de tanto caos que existia naquele período, no relacionamento de Abacuque com Deus, Abacuque ele começou a se questionar diante da situação daquele povo. Um povo que já vinha trazido de vários cativeiros, homens e mulheres que já saíam do Egito, já tinham passado por Mar Vermelho, já tinham passado pelo Rio Jordão, pessoas que já tinham, cantado diante dos muros de Jericó, os muros foram ao chão, povo que já tinha passado por diversos cativeiros, e Deus em todo o tempo estava ensinando o povo. Deus é assim, irmãos, Deus ensina cada um de nós, Deus nos orienta, Deus nos traz orientações espirituais para as nossas vidas. E não foi diferente aqui com Abacuque, porque diante do questionamento de Abacuque, a palavra de Deus diz que Abacuque se colocou em uma torre de vigia, provavelmente o lugar onde ele orava, onde ele buscava a presença de Deus, e ele começou a pedir a Deus uma resposta daquilo que estava acontecendo diante do povo. Diz a palavra de Deus aqui no capítulo 1, que Abacuque se colocou numa torre de vigia, em uma torre de fortaleza, para ver o que Deus tinha para responder para ele. E a palavra de Deus diz que Deus falou para ele exatamente assim: olha, eu vou pedir para você escrever em umas tábuas, claramente, de forma que as pessoas que passarem pelo lugar onde você escreveu, possa compreender a mensagem que eu estou falando para você. E a mensagem foi essa: então o Senhor respondeu e disse a Abacuque: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para um tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá e não tardará. Vede a arrogância, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. Então Deus pediu a ele para que escrevesse essa mensagem, que colocasse em um lugar bem legível, para que todas as pessoas lessem ao passar naquele lugar. A palavra de Deus, irmãos, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. E Deus, naquele momento, naquele período, há muitos anos atrás, Deus já estava mostrando para os profetas e sinalizando para os profetas uma resposta. E a resposta que Deus tinha para aquele povo e também para os profetas daquela época era de um nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus, ele é dividido em três. Deus é trino. Ele é Pai, repita comigo, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E Deus estava apontando para a pessoa de Jesus Cristo, quando ele estava falando assim: olha, espere, porque ele virá e não tardará. Escreve mais assim para o arrogante: o justo viverá pela fé. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que, assim como Abacuque, todos nós que estamos aqui temos dúvidas, temos perguntas a fazer a Deus, por questões que acontecem na nossa vida ou deixam de acontecer, coisas que acontecem na nossa família e deixam de acontecer na nossa família. Assim como Abacuque, existem queixas. Você, mulher que está aqui nessa noite, existe isso na sua vida. Homens que estão aqui nessa noite procuram respostas da parte de Deus. E todos nós, quando nascemos, nós já nascemos perguntando alguma coisa. Eu já tenho uma filha já que está grandinha, né? Estava pequenininha, já está grande. E mesmo já crescendo, todos os dias ela faz pergunta. E a gente que está aqui, né? Todos nós que estamos aqui, quando a gente nasce e a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente está procurando fazer perguntas, sempre utilizando a palavra por quê. Por que isso? Fazendo pergunta para Deus, buscando a resposta da parte de Deus. Sempre foi e será uma porta de entrada para se chegar a um conhecimento, as perguntas. A palavra, e muitos estudiosos dizem que a pergunta é que rege o mundo, As respostas é que regem o mundo. Nós buscamos e Deus nos responde.
A grande questão, irmãos, nessa noite aqui, é se aquilo que temos tido como resposta é verdadeiro ou não para a nossa vida. Porque nós podemos receber uma resposta que não é a resposta de Deus, mas uma resposta que vem de outra forma, de outra maneira. Talvez uma resposta que venha de uma pessoa, talvez uma resposta que vem gerada por causa de questionamentos, e você recebe essa resposta como verdade, mas essa resposta para a sua vida é simplesmente uma grande mentira. Mas nós cremos que Deus é um Deus verdadeiro e é um Deus que traz a resposta certa para a sua vida, amém, irmãos? Se você está aqui e Deus está trazendo para a sua vida nessa noite a resposta correta, e você está no lugar certo, você marcou esse momento, Deus te trouxe aqui na hora certa, no lugar certo, porque Ele tem uma resposta para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Mas é interessante dizer, irmão, se estivermos buscando uma resposta em uma fonte que ela é errada, aquilo que nós queremos ter como resposta pode acabar nos equivocando, porque depende muito aonde nós estamos buscando a resposta. O que eu estou falando para você aqui é a resposta vindo da parte de Deus, mas existem pessoas hoje que têm buscado resposta em tudo que é canto, em tudo que é lugar, em tudo que é fonte. A gente busca a resposta em todos os lugares, né? Existem pessoas que buscam a resposta em todos os lugares. E é interessante dizer, irmãos, que nós precisamos analisar as respostas para a gente não acabar baseando a nossa vida em uma grande mentira. A humanidade, na sua totalidade, busca uma resposta para tudo relacionado à vida. E eu quero dizer para você que muitas pessoas têm buscado respostas nas redes sociais, pessoas que têm buscado respostas em fontes de pesquisa. Existem pessoas que têm buscado resposta na política, para que algo mude na sua vida, para que algo transforme na sua vida. Existem pessoas que estão buscando resposta na religião, buscam a religião para tentar encontrar uma resposta para algo que falta na sua vida, porque realmente existem coisas que faltam na nossa vida, e nós, incessantemente, nós estamos buscando. Às vezes nós pesquisamos nas redes sociais, nós pesquisamos em fonte de pesquisa, às vezes nós buscamos, naquele influenciador digital, uma resposta. Nós buscamos muitas vezes em pensadores lá fora, para que nos tragam uma resposta, o porquê que isso está acontecendo na nossa vida. Mas eu quero dizer para você, a verdadeira resposta não está na política. A verdadeira resposta para a sua vida não está nas redes sociais. A verdadeira resposta não está nas fontes de pesquisa, mas a verdadeira resposta está em Deus, todo Criador, o Deus poderoso que te criou, que te fez e que tem cuidado de você, tem cuidado da sua vida, tem cuidado da sua família. Então, irmãos, cada passo, cada decisão, cada escolha que você faz, cada atitude que você toma, eu quero dizer para você, faça isso diante da resposta de Deus trazida para a sua vida. Deus tem uma resposta, e creia nisso, a resposta de Deus é verdadeira. Então, irmãos, a principal resposta que eu quero falar para os irmãos aqui, da parte de Deus para a sua vida, porque todos nós procuramos, e eu quero dizer para você que a resposta de Deus, ela pode até tardar, mas ela não falha, ela permanece fiel. Eu passei um bom tempo da minha vida buscando respostas, pensando que algo não iria acontecer na minha vida. O resultado de um casamento, o resultado de uma compra de um determinado bem, o resultado de problemas que existiam familiares. E debaixo de oração, Deus me respondeu. Diante da resposta de Deus, assim como Abacuque, graças a Deus eu fui bem sucedido e bem-aventurado no Senhor. Então, se você está buscando em Deus, você está buscando no lugar certo, você está buscando uma pessoa certa, porque Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da abundância, Deus é o Deus da prosperidade, Deus é um Deus que responde verdadeiramente aos seus filhos. Mas qual é a principal resposta e o que é que Deus queria mostrar a Abacuque? O que Abacuque não compreendia, que diante do pecado da humanidade,
diante da troca de valores que existia naquele momento em meio ao povo, corrompido, diante de tantos erros, o povo buscando outros deuses, um Deus que já tinha se revelado ao povo, um Deus que já tinha se mostrado ao povo, um Deus que já tinha mostrado a sua fidelidade ao povo, um Deus que já tinha se revelado, abrindo o mar vermelho, e o povo estava naquele momento, irmãos, buscando outros deuses, trazendo para a sua vida uma idolatria. E a palavra de Deus diz, irmãos, que essa revelação de Deus para a vida de Abacuque era apontando simplesmente para a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu falei aqui nessa mensagem, Cristo é a verdadeira resposta. E Deus queria deixar claro isso para Abacuque, para que Abacuque não entrasse em parafusos, irmãos. Porque muitas vezes nós questionamos tanto a Deus, nós questionamos por tantas coisas que acontecem na nossa vida, achando que isso é a atribuição de Deus àquilo que eu estou passando. Mas não é. É simplesmente atos e atitudes que nós tomamos errado na nossa vida e que nós acabamos colhendo consequências para nós mesmos, por causa de atitudes erradas, por causa de palavras que saem da nossa boca colocada erradamente. Há atitudes, irmãos, na nossa vida que nos levam a um caminho tortuoso e que muitas vezes nós estamos buscando essa resposta por aquilo que está acontecendo na nossa vida, no conselho de pessoas, atribuindo esse problema ao diabo, atribuindo esse problema a Deus, mas não é. É simplesmente por atos, falhas, erros que nós temos cometido na nossa vida. Mas nesses dias nós precisamos ter atitudes assertivas na nossa vida, para que Deus ele possa nos abençoar, amém, irmãos? Para que Deus possa derramar a sua graça sobre a nossa vida e derramar a sua prosperidade sobre a nossa vida, e a gente colher frutos do Espírito Santo dentro de nós. Então, irmãos, a resposta de Deus para a vida de Abacuque era a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo estaria nascendo, viria em um tempo oportuno, traria perdão ao pecado do povo. Através do sangue de Jesus Cristo, as pessoas seriam salvas, transformadas, revigoradas, renovadas, através do poder do sangue de Jesus. E a grande revelação aqui é a pessoa de Jesus Cristo. E Deus quis trazer essa resposta para Abacuque. A primeira resposta, irmãos, que Deus queria deixar claro para a vida de Abacuque, diante do olhar que Abacuque estava tendo em meu povo, era a resposta que Deus chamou as pessoas a viver uma vida em liberdade. Porque Abacuque estava preocupado com as ações do povo, com aquilo que o povo estava fazendo. Mas existe uma questão que Deus deixou para cada um de nós, e significa isso. Significa o livre-arbítrio, a liberdade que eu tenho e que você tem para ouvir da parte de Deus, a gente poder filtrar e saber o que nós iremos, como nós iremos agir e a maneira como nós iremos agir diante deste mundo. Então Deus queria deixar Abacuque despreocupado, porque a pessoa de Jesus Cristo iria trazer para a humanidade uma liberdade. Enquanto o povo estava preso ao pecado, enquanto o povo estava preso ao mundo, enquanto o povo estava preso à idolatria, as grandes necessidades que o povo tinha, Deus estava revelando para Abacuque a pessoa de Jesus Cristo, amém, irmãos? Um Jesus Cristo que liberta, um Jesus Cristo que transforma. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele te chamou não para você viver preso, Deus te chamou à liberdade. E a palavra de Deus diz assim, irmão: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus está aqui nessa noite para mostrar para você que você é uma pessoa livre. Você não pode estar preso aos vícios. Você não pode estar preso, irmãos, a coisas que tem a cada dia te aprisionado e não tem deixado você viver. Tragédias que aconteceram no passado e que talvez até hoje você tenha trazido isso no seu coração.
atitudes que os seus pais tomaram no passado e que isso tem te aprisionado e não tem deixado você viver. Coisas que aconteceram nos seus relacionamentos, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, e que até nos dias de hoje você continua preso, e que Deus está aqui nessa noite para te libertar, te trazer vida em nome de Jesus, te livrar da pornografia, te livrar dos vídeos, te livrar dos vícios, da bebida, do cigarro, das drogas, porque Deus é um Deus que liberta, Deus é um Deus que transforma. E a palavra de Deus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus te chamou à liberdade. Você pode falar isso à pessoa que está do seu lado? Deus te chamou, repita com fogo, Deus te chamou à liberdade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 13. Gálatas capítulo 5, o versículo 1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto permaneceis firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes, sede servos uns dos outros pelo amor, diz a palavra de Deus. Deus não te chamou para você viver escravizado, Deus te chamou à liberdade. E existe expressão, irmãos, tipos de liberdade nos dias de hoje. Existe a liberdade de pensamento. Aquilo que você pensa, você é livre para pensar. Existe a liberdade de pensamento. Existe a liberdade de opinião. Você tem a liberdade de opinar aquilo que você quer, o que você achar por melhor fazer. Existe a liberdade de expressão. Pessoas que estão aí nas redes sociais e têm a liberdade de falar o que quer, de se expressar da maneira como quer, da forma como quer. Essa é uma liberdade trazida à mídia. Essa é uma liberdade trazida às redes sociais. Liberdade de expressão. Você é livre para expressar aquilo que você achar melhor na sua vida. Existe a liberdade de religião, a liberdade religiosa. Nós estamos em um país laico, onde várias religiões conseguem se expressar, diferente de outros países onde apenas tem uma religião que expressa a sua fé. E se uma pessoa expressar um outro tipo de fé, que não seja a fé daquele país, essa pessoa é morta. Nós estamos com vários missionários espalhados, irmãos. Esse é o terceiro domingo do mês. Um terceiro domingo onde é um culto específico para os missionários. A nossa oferta de hoje, ela é destinada a missões, a homens e mulheres que estão em outros países, que estão correndo risco de vida, e que não podem pregar o evangelho em praça pública, pregam o evangelho escondido, porque se eles pregarem o evangelho em praça pública, eles são mortos. E lá tem pessoas que estão pregando o evangelho da salvação. Você também pode entender que existe a liberdade de imprensa. A imprensa pode falar o que quer, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, também expressa que existe uma liberdade de ir e vir. O nosso país permite isso. Uma liberdade de poder andarmos por onde a gente quiser, ir aonde a gente quiser. Isso é algo que está na lei, mas é algo que também Deus proporcionou a cada um de nós. Ninguém pode nos impedir aonde nós queremos ir, aonde nós queremos passar. Você é livre por causa disso. Deus te dá essa liberdade de escolha. Deus não impõe isso sobre a sua vida, dizendo: você vai ficar aqui e acabou. Não, você é livre para escolher aonde você pode ir. A liberdade de ir e vir, aonde muitas pessoas hoje não têm tido essa liberdade. Mas existe a liberdade também, irmão, a liberdade condicional, que são de homens que estão aí presos e que têm tido essa oportunidade de viver uma liberdade condicional, imposta para essas pessoas uma condição para ela viver livre.
Você pode viver livre, mas você não pode encostar perto daquela mulher onde você praticou feminicídio, onde você praticou a violência contra a mulher. Você pode viver livre, mas você só pode ir até essa cidade, até esse determinado estado. É uma liberdade condicional. Mas a liberdade, irmãos, que eu quero falar para você aqui nessa noite, é uma liberdade trazida através da pessoa de Deus para a sua vida, aonde você é livre para viver de uma forma sábia, porque muitas pessoas não têm provado da liberdade, porque falta sabedoria, porque muitas pessoas não têm provado dessa verdadeira liberdade trazida por Jesus, porque a sua concupiscência dentro de si tem levado essa pessoa a viver uma vida de acordo com aquilo que ele pensa, de acordo com aquilo que ele acha. Mas a liberdade que Deus está propondo para Abacuque aqui é uma liberdade baseada na pessoa de Deus, aonde você vive livre, você vive bem, você vive em paz, porque Deus está presente na sua vida. As circunstâncias estão diante de você, mas você não fica aprisionado às dificuldades nem às adversidades. Você vive uma vida caminhando para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Você não fica aprisionado aos sentimentos do passado, porque Deus é um Deus que cura, é um Deus que transforma a sua vida desde o interior até o exterior. Então Deus, Ele quer provocar isso na sua vida. Você não precisa ficar preso àquilo que as pessoas estão falando, porque existem pessoas hoje, irmãos, que têm vivido a vida de acordo com aquilo que as outras pessoas pensam dele. Você tem, eu não tenho. Você faz isso, eu não faço. Você tem que agir dessa maneira. Você tem que agir dessa forma. Você tem que praticar essas coisas para você ser aceitável dentro de uma sociedade que é corrompida. Mas só que a nossa vida, irmãos, não é baseada naquilo que as pessoas falam de nós. A nossa vida é baseada naquilo que Deus acha da minha vida e da sua vida. Aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida e para a sua vida. É a maneira que nós precisamos viver. Deus tem um projeto para a sua vida. O projeto de Deus é um projeto que não é falível. O projeto de Deus é um projeto infalível. Deus te fez perfeito, e você é um projeto perfeito nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Você pode repetir comigo? Eu sou um projeto perfeito nas mãos de Deus. Então a primeira resposta de Deus, irmãos, foi essa para Abacuque. Abacuque, descansa o teu coração. Diante do que o povo está fazendo, entenda uma coisa: todo homem, todo indivíduo, toda mulher tem a liberdade de fazer aquilo que ele achar melhor para ele. Mas eu estou aqui trazendo a mensagem para você. Escreve de uma forma legível, para que eles entendam o caminho que eles devem seguir. E assim como foi a resposta para Abacuque, assim também foi a resposta para Tomé, quando ele disse para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Talvez os seus caminhos até hoje tenham sido caminhos dificultosos, tenham sido caminhos difíceis. Talvez você não tenha encontrado resposta até hoje. Mas se você quer ter uma resposta verdadeira na sua vida, se você quer ter uma resposta de liberdade para a sua vida, chegou a hora de você abrir a sua agenda, você abrir o seu coração, para que Deus ele coloque os projetos dele dentro do seu coração, dentro da sua mente, e que as suas decisões, as suas atitudes sejam bem-aventuradas, segundo a vontade do nosso Deus. Porque a pior coisa que existe hoje, irmãos, é a pessoa querer fazer a sua própria vontade. Deus falou na sua palavra: a minha vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Talvez até aqui você tenha carregado, na sua caminhada, seguindo a sua vida, mediante as suas próprias vontades. Mas é necessário a gente analisar hoje a resposta de Deus. E só quem vai escutar a voz de Deus é aquele que não tiver um coração endurecido. Quem vai escutar a voz de Deus, irmãos, é aquela pessoa que tiver um coração quebrantado diante da presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim: um coração quebrantado o Senhor não rejeita.
Quem vai ouvir a resposta de Deus, quem vai ouvir a boca de Deus falando no seu coração, são pessoas que estarão se humilhando diante da presença de Deus em oração. Se você não é uma mulher que ora, se você não é um homem que ora, você não vai escutar a voz de Deus. Deus não vai chegar a falar com você, porque você não está se comunicando com Ele. Se você quer uma resposta para o seu casamento, se você quer uma resposta para a sua família, para os seus filhos, começa a buscar em Deus. Começa a fazer jejum e oração. Começa a se reunir com a sua esposa e jejuar espiritualmente, para que Deus ele possa te mostrar a resposta correta. Jovem, busca em Deus. Busca a sua resposta em Deus. Porque muitas vezes, irmãos, um coração endurecido não nos deixa ouvir claramente a verdadeira resposta que Deus tem para a nossa vida. Você já ouviu aquele telefone sem fio? Onde sai uma frase de um determinado lugar e quando chega em você, está completamente contrária àquilo que foi dito. E muitas vezes quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos distante de Deus, os ruídos desse mundo não deixam a gente enxergar o propósito de Deus para a nossa vida, não deixa a gente ouvir aquilo que Deus tem falado conosco, não deixa a gente ter percepção daquilo que Deus quer falar conosco e aonde Deus quer nos levar. O projeto de Deus para nós, a história de vida que Deus tem planejado no meu casamento, no seu casamento, na minha vida e na sua vida. Às vezes esses ruídos, irmãos, esses ruídos podem ser as seduções do mundo. Às vezes esses ruídos são queixas existentes na sua vida que tem atrapalhado você de ouvir a voz de Deus. Às vezes esses ruídos, irmãos, é a idolatria que existe na sua vida e que tem te impedido de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então Deus ele precisa ser primazia na tua vida, meu irmão. Deus precisa ser primazia na sua vida. Você vai sair daqui hoje entendendo que Deus tem uma resposta para você, e a maneira como você pode ouvir a resposta de Deus é você deixando Deus falar com você. Porque existem pessoas que Deus fala, mas as pessoas não escutam. As pessoas não tomam decisão de acordo com aquilo que Deus falou. Diante da resposta de Deus, essa pessoa opta em tomar outras atitudes contrárias à resposta que Deus falou. Se Deus falou, nós precisamos ouvir e obedecer. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar. A segunda coisa, são 3 coisas que eu quero falar para os irmãos. Mas antes disso, eu queria que você abrisse em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago está depois do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 22. Tiago capítulo 1, versículo 22, que diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado naquilo que fizer, diz a palavra de Deus, amém? Naquilo que for feito. Então quero dizer para você, quantos tem a palavra de Deus aí, pode levantar em nome de Jesus, levanta a sua Bíblia, em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus nessa noite, amém? Olha, irmãos, o que está aqui escrito, irmãos, a palavra de Deus é quem nos guia, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tanta cabeçada nós damos na vida, mas Deus está deixando aqui, irmãos, o manual de instrução para o homem.
E o verdadeiro manual de instrução para o homem é a palavra de Deus. A resposta você busca nas redes sociais, mas a verdadeira resposta, eu vou dizer para você, está aqui na palavra de Deus. Essa palavra que tem aí, olha, tem marrom, tem vermelho, tem azul, tem Bíblia de jovem, tem Bíblia renovada, tem Bíblia de estudo, tudo para te dar direção, porque Deus, Ele quer te dar direção. Se eu estou aqui nessa noite é porque eu estou te preparando para o céu, amém, irmãos? E eu quero dizer para você, a palavra de Deus é o teu guia. Leia a palavra de Deus. A segunda resposta, irmãos, de Deus para a vida de Abacuque, é que Deus nos convida a resplandecer na luz. Ele nos chamou à liberdade, mas Ele também nos convida a resplandecer na luz. Por que isso? Porque muitas das vezes as pessoas não obedecem à resposta de Deus porque estão cegas. Já viu aquela pessoa que fala assim: rapaz, você está cego, você está caminhando para o precipício. O que é que está acontecendo com você, jovem? O que é que está acontecendo com você, marido, mulher? Você não está notando que você está caminhando para o precipício? O que é que está acontecendo com você? Às vezes as pessoas estão cegas, irmãos, e não estão compreendendo a resposta de Deus para a sua vida. A cegueira aqui é uma cegueira espiritual, porque nós não estamos falando aqui de uma cegueira física. Até porque, irmãos, pessoas que têm essa necessidade hoje, que são cegas, têm conseguido viver naturalmente. O mercado de trabalho tem dado oportunidade para essas pessoas, e são pessoas que têm o seu valor, têm a sua importância. Mas nós estamos falando aqui de uma cegueira que é espiritual. As pessoas não estão enxergando. E Deus me trouxe aqui nessa noite porque talvez você tenha vivido a sua vida até aqui com uma venda nos seus olhos, sem compreender o propósito de Deus para a sua vida e sem compreender a resposta de Deus para a sua vida, por causa de uma cegueira. E a palavra de Deus diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Abra sua Bíblia agora em Isaías, capítulo 60, o versículo 1 ao versículo 5. Isaías diz assim: levanta-te, resplandece, porque é chegado a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Levanta-te e olha ao redor, todos estes se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e estarás radiante, o teu coração estremecerá e se alegrará, porque as riquezas do mar serão trazidas a ti, e as riquezas das nações virão até a ti. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você nessa noite, se existe uma resposta de Deus para o homem, é a resposta que Deus nos convida a resplandecer na luz. Ele nos chamou à liberdade, mas Ele nos chamou também a resplandecer na luz. Talvez nós estamos caminhando em uma direção sem enxergar aonde nós iremos chegar, porque existem pessoas assim, que caminham sem saber aonde vai chegar. Já ouviu aqueles andarilhos? Eles caminham sem destino, sem saber aonde vai chegar.
Mas nós que estamos aqui nessa noite, Deus quer revelar algo para você nessa noite. Deus, Ele quer te levar à Nova Jerusalém. E para que isso aconteça na tua vida, para que você alcance a salvação, é necessário nesses dias você tirar as vendas, que aquilo que você acredita como verdade e que é uma grande mentira, Deus quer arrancar essas escamas dos teus olhos e te trazer uma nova visão, uma visão que é espiritual, uma visão de vida, de refrigério para o teu coração e para a tua vida nesses dias. Pessoas que estão cegas espiritualmente, irmãos, pessoas que não estão enxergando o propósito de Deus. Deus está colocando o propósito diante dele, mas ele está caminhando em direção a outros propósitos. Deus está falando para ele: olha, chegou a hora de você tomar um destino na sua vida, tomar um rumo na sua vida, mas a pessoa prefere viver um caminho contrário à voz de Deus, contrário à resposta de Deus. Chegou a hora de você encontrar a luz, e essa verdadeira luz é a pessoa de Jesus Cristo na sua vida nesses dias. Eu tenho tido muitos amigos, irmãos, colegas de trabalho, que estão cegos, saem de casa na sexta-feira à tarde, para beber, para curtir, e só voltam para casa na segunda-feira de manhã para encontrar com essa família. Pessoas que estão trabalhando normalmente, de uma hora para outra desaparecem, e quando a gente vai ver, vai em busca dessa pessoa, a pessoa está dentro de um hotel, usando droga, às madrugadas, às noites, completamente cega espiritualmente. E olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que o inimigo ele veio para cegar o entendimento do homem. E se nós nos permitirmos deixar ser engodado, a palavra de Deus fala de uma palavra assim diferente. Se a gente deixar ser entrelaçado com os embaraços dessa vida, provavelmente nós vamos caminhar cegamente nessa vida, sem direção. Mas a verdadeira direção daquilo que Deus quer te levar para o propósito de Deus no seu casamento, na sua família, é bem maior do que o mundo tem oferecido para cada um de nós. Por isso eu quero dizer para você que nessa noite, Deus tem propósito no seu casamento, Deus tem propósito na vida dos teus filhos, Deus tem propósito na sua profissão, Deus tem propósito, irmãos, na sua vida ministerial. Deus tem planos, grandes planos na sua vida nesses dias. E para que você viva isso, para que você prove disso, para que você viva uma vida de bênção, é necessário você se desprender de tudo, ouvir a resposta de Deus e simplesmente obedecer aquilo que Deus tem falado para você. E eram atitudes que o povo não tinha e que Abacuque questionava e que Deus mostrou para Abacuque. O povo, Abacuque, está cego. Mas eu quero dizer para você que vai vir uma resposta, ela não tardará, e o justo, ele só vai conseguir viver se for pela fé. Hoje a gente só vive se for pela fé. Porque se a gente for esperar algo de alguém, dos políticos ou de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, nós não vamos conseguir chegar. Se apega a Deus. Amém, irmãos? Se apega a Deus nesses dias. Só vai conseguir ficar de pé quem estiver apegado a Deus. Vai vir turbulência sobre a sua vida, vai vir coisas sobre a sua vida, mas eu quero dizer para você, a única coisa que vai te fazer permanecer de pé é a presença de quem? De Deus. Investidas. Porque não pense que o inimigo está brincando nesses dias. O inimigo está trabalhando para destruir famílias, destruir casamentos. O inimigo está trabalhando para cegar o entendimento do homem. E a única coisa que vai me fazer permanecer em pé, porque a palavra de Deus diz: aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. A única coisa é se eu estiver apegado ao Cordeiro Pascual, é se eu estiver apegado ao Santo dos Santos, é se eu estiver apegado ao Deus Todo-Poderoso, para eu poder resistir ao dia mal. E tendo resistido ao dia mal, eu vou permanecer firme na presença do Senhor. Por último, eu quero dizer para os irmãos: Deus te chamou à liberdade. Deus nos convida a resplandecer na luz, mas Deus também traz uma resposta para o homem. Deus nos chamou a provar da sua graça. Uma graça que primeiramente é uma graça para todos. É uma graça que é inclusiva.
Não é uma graça que é exclusiva, é uma graça que é inclusiva. Deus nos chamou a provar dessa graça. Uma graça, irmãos, que é trazido na palavra, no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 2. Todos encontraram, amém? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andemos nelas, diz a palavra do Senhor. A vida é um dom gratuito de Deus. Nós estamos vivos, irmãos, por causa da permissão de Deus. E nós precisamos entender que a graça de Deus é para todos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está escrito lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus diz que a graça de Deus é rica. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, versículo 7, veja o que diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. A graça é para todos, mas a graça também é rica. E Deus está liberando essa graça sobre a sua vida nesses dias. A graça de Deus é para todos, a graça de Deus é rica, mas a graça de Deus também é suficiente para você, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que enquanto Paulo, irmãos, estava vivendo com algo que lhe incomodava, porque existem coisas que nos incomodam, e a gente não compreende, busca a resposta de Deus para isso. E a palavra de Deus diz assim, Deus se deparou com Paulo e chegou para Paulo e disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Talvez é essa a resposta que você precisa buscar da parte de Deus, diante de queixas, diante de tantos questionamentos. Eu quero dizer para você que a graça de Deus te basta. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar incomodado com o que está acontecendo à sua volta. Talvez você está aqui nessa noite, você perdeu o seu emprego sexta-feira e Deus te trouxe aqui para falar para você: a minha graça te basta, e eu vou levantar coisas maiores para você em nome de Jesus. Talvez nessa semana houve perdas na sua vida, como todos nós, irmãos, passamos por isso. Perdas é algo natural. Nós ganhamos e às vezes também nós perdemos determinadas coisas na nossa vida. Às vezes você está aqui, mas você perdeu um ente querido na sua caminhada de vida. Mas Deus está falando para você aqui nessa noite: a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é para todos, a graça de Deus é rica, mas a graça de Deus também é suficiente. E por último, a graça de Deus é multiforme. O que é que eu quero dizer com isso? Deus age, Deus responde de formas diferentes de uma pessoa para outra. Talvez você está buscando a mesma resposta que o pastor Marcos Paulo recebeu há anos atrás, você está buscando. Mas a resposta que Deus tem para você é completamente diferente, porque Deus é um Deus de multiforme graça. Você é um indivíduo particular, e Deus age de forma diferente, especificamente com você. Talvez você está aqui nessa noite e você está falando assim: por que com fulano acontece isso e comigo não? Porque Deus tem um trabalhar com você completamente diferente de que com fulano. Porque isso está acontecendo na minha vida e na vida de fulano não acontece? Porque Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer te tratar como pessoa. Às vezes você tem tido um coração duro, talvez você não tenha sido aquilo que Deus quer ainda que você seja, porque nós não somos ainda aquilo que nós precisamos ser, irmãos. Estamos sendo lapidados.
E diante da multiforme graça de Deus, Deus age de forma diferente na sua vida, no seu casamento. Às vezes nós vamos passar por espinhos na nossa vida, não simplesmente por causa das nossas consequências, mas também porque Deus quer que eu e você passe por isso, para a gente aprender. Deus fez isso com Jacó, Deus fez isso com Jó, Deus fez isso, irmãos, com José. Quando pegou José e jogou dentro daquela prisão, José passou anos e anos. E eu quero dizer para você que Deus é um Deus também que tem algo a fazer na sua vida nesses dias. Algo que é diferente daquilo que está sendo feito na vida do seu irmão. Mas que entenda sempre uma coisa: o propósito de Deus é bem maior diante da situação que você está passando aqui, porque Deus está te preparando. Deus está derramando um óleo sobre a tua vida e sobre a tua cabeça, para te colocar em lugares mais altos, para você estar preparado para momentos mais altos na sua vida, para você ir mais longe, porque Deus não quer que você viva na mediocridade. Deus quer te levar a lugares longes. Deus quer te colocar como obreiro, Deus quer te colocar como homem e mulher de Deus. Deus quer fazer você provar de coisas que ainda você não provou. Deus quer fazer você entender a resposta dele para a sua vida. E eu estou aqui terminando essa mensagem dizendo isso para você. Se existe alguma resposta na sua vida que você está aqui nessa noite para receber, entenda: a resposta de Deus é a melhor resposta que Ele tem preparado para você. Não se prenda ao tempo, porque o tempo passa. A palavra de Deus no livro de Isaías diz assim: seca-se a erva e caem-se as flores, mas a minha palavra permanece para sempre. Não tenha dúvida, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer responder a você todas as suas queixas. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele te ama, e a resposta que Ele te der vai ser a melhor resposta. E existem tipos de resposta de Deus. Às vezes Deus responde através do silêncio. Você está ali clamando, você está ali buscando uma resposta de Deus, porque é o lugar certo, e Deus está em silêncio. Não é porque Deus não está te ouvindo, é porque Deus está trabalhando através do silêncio na tua vida. Às vezes Deus trabalha, irmãos, respondendo para você não. E nós precisamos aprender a ouvir não de Deus. Porque muitas vezes nós só queremos ouvir o sim. Eu quero sim. Eu quero ouvir o sim. Já ouviu uma criança como é? Você fala, eu quero isso. Aí você fala, não, você não vai ter isso. Mas por que nós falamos não para os nossos filhos? Por que nós muitas vezes ouvimos não? Porque o não de Deus, irmãos, para nós é o melhor. Porque Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir, Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir. A resposta de Deus não é aquilo que nós queremos, a resposta de Deus é aquilo que nós precisamos ouvir. Então muitas vezes Deus vai dizer não para você, e você precisa compreender isso. Não é o momento, não é a hora, não chegou ainda o tempo, ainda não é a sua vez, você ainda não está preparado para isso. Então chegou o momento de você esperar com paciência no Senhor. Toca aí no seu irmão e fala assim para ele: espera com paciência no Senhor, meu irmão. O salmista disse isso, Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas a resposta de Deus também, irmãos, é sim. Deus está dizendo sim para você nessa noite. Deus quer que você entenda que Ele está dizendo sim. Às vezes você está paralisado e Deus está dizendo para você: anda, caminha. Eu já aprovei aquilo que você precisa fazer, a forma como você deve agir. Dá um passo de fé. Se lembra que eu li lá no livro de Abacuque? O justo viverá pela fé. E às vezes, se nós estamos estagnados, irmãos, assim como Moisés com aquela vara nas mãos, o mar está na frente, e Deus falou para Moisés: Moisés, quando você chegar diante do mar, você vai tocar na rocha, e o mar vai se abrir. A palavra de Deus diz que quando Moisés, irmão, chegou diante do mar, ele olhou para o povo ficou questionando a ele. Ele foi para diante de Deus para perguntar, e Deus falou: olha, diga ao povo que marche. Às vezes é apenas uma atitude.
Às vezes falta em você apenas um posicionamento. Às vezes você está aqui e você já tem vindo aqui várias vezes, ouvido a palavra de Deus, Deus já tem repetido as mesmas coisas, e você continua sendo o mesmo homem, você continua sendo a mesma mulher, você continua agindo das mesmas maneiras. Deus te trouxe aqui para te transformar e dar um basta nas suas atitudes, que não são atitudes segundo o propósito de Deus. Talvez você está aqui, mas você ainda não teve contato com a palavra de Deus. Quantas vezes Deus falou comigo, endureceu meu coração: ó Senhor, não dá para mim fazer isso, eu não vou me envolver nisso. E Deus está dizendo: eu já disse sim, dá um passo de fé e eu vou cumprir o meu propósito e a minha promessa na tua vida, em nome de Jesus. Deus está dizendo sim para você nessa noite, em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus, sacode a poeira, olha, e passa a acreditar em você. Às vezes, irmãos, falta em nós acreditar em nós mesmos. Tem pessoas que estão aqui, que têm uma capacidade tão exponencial da parte de Deus. Às vezes a gente olha na igreja, vê as crianças, né? Mas essa criança não vai dar em nada, não vai ir muito longe. E aí nós começamos a investir, nós começamos a orar, nós começamos a trabalhar na vida desse adolescente, na vida desse jovem. Quando a gente vai perceber, ele está lá, sendo preparado para o ministério, está tocando no ministério de louvor, já está se tornando um professor de escola bíblica. Quando pensar que não, essa pessoa já se preparou para o casamento, ela se casa, depois ela já constrói uma casa, ela já compra um automóvel, a vida dela já começa a ser transformada, porque cada um de nós temos uma capacidade que é exponencial da parte de Deus. Não duvide do potencial que Deus colocou nas tuas mãos, porque Deus, Ele vai te levar a lugares que você ainda não compreende, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Aleluia. Você pode ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Deus é um Deus de amor. Eu queria pedir aos irmãos nessa hora algo importante. Eu queria que você desse as mãos à pessoa que está do seu lado. Se você puder fechar os corredores. Nós estamos em um tempo de unidade da parte de Deus, de unidade da igreja do Senhor. Eu queria que você unisse a sua fé com os irmãos. Eu convido aqui o Ministério de Louvor. Eu quero orar a Deus primeiramente. Nós vamos cantar um louvor, nós vamos orar ao Senhor. E eu quero nessa oração pedir a resposta de Deus para a tua vida. Talvez você tenha buscado nesses dias, e Deus tem uma resposta para você nesses dias, em nome de Jesus. Talvez pode ser amanhã, a resposta pode ser respondida amanhã. Talvez essa resposta pode ser concedida nessa semana. Talvez a resposta pode vir nesse mês, como a resposta também pode vir no outro ano. Mas entenda isso, espera no Senhor, confia nele e Ele tudo fará em você, em nome de Jesus. Soberano Deus, eu estou, Senhor, diante da Tua igreja nessa noite, Pai. A Tua igreja, meu Deus, que buscam a resposta do Senhor, pessoas que estão aqui sedentas buscando a resposta do Senhor. E o Senhor já ensinou na Tua palavra que a verdadeira resposta é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nessa hora, meu Deus, eu quero colocar diante de Ti o Teu povo, Senhor, porque existem coisas que nós precisamos ouvir do Senhor, e o Senhor trouxe essas pessoas aqui nessa noite, Pai, para poder receber uma resposta do Senhor. Vai nessa oração em todas as áreas da sua vida, Senhor, tocando, restaurando, transformando vidas, meu Deus, nessa noite, Pai. Ó Deus, manifestando o Teu poder, manifestando a Tua graça salvadora. Que possamos provar da Tua graça, possamos, meu Deus, provar da liberdade, possamos provar, Senhor, da Tua luz, que nos tirou das trevas, Senhor, e nos trouxe para uma vida, Senhor, diante de Ti. Pai, por isso, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, o Teu povo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa responder à Tua igreja aquilo que o Teu povo espera, e que no tempo oportuno venha se cumprir na vida do Teu povo o Teu projeto, os Teus planos e as Tuas promessas, em nome de Jesus. E todos os que creem digam amém. Deus te ama, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos declarar assim para o Senhor. Sendo assim
você. Deus te ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Aleluia, Jesus. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, Senhor, sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Pai. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Em um ato de adoração, levanta suas mãos dizendo isso, Deus. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu quero fazer um convite nesse instante, em nome de Jesus. A você que está nos visitando nessa noite, que você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Talvez Ele te trouxe aqui, Ele te deu essa resposta de liberdade, para você resplandecer na luz, para você provar da graça do Senhor. E eu não sei quantas pessoas estão aqui que não conhecem ainda o Evangelho, mas que Deus te trouxe aqui para te dar essa resposta. Um novo tempo, uma nova história de vida. Algo que ainda você não viveu e que Deus tem preparado para você e para a sua família, em nome de Jesus. Existe alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? É só você dar um aceno na sua mão. Tem um rapaz aqui na frente. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Levanta a mão. Não? Existe alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Dá um aceno assim com a sua mão. Se não tiver, para a glória do Senhor. Aleluia. Convido o pastor Marcos Paulo aqui à frente. Convite da presença de Deus para a sua vida. Que Deus possa te conceder mais uma oportunidade de você ouvir a palavra do Senhor e entender o propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue usando o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Aplaudam ao Senhor, aleluia. Tenho certeza que o Senhor ministrou a sua vida. Você que não fez a sua aliança com Cristo, se ainda quiser fazer isso, nos procure ao final desse trabalho. Nós iremos orar pela sua vida. Os irmãos que estão aqui, que ainda não foram recebidos oficialmente como membros da nossa igreja, na próxima quarta-feira nós contamos com vocês. Teremos uma reunião, conversa, para a gente estar finalizando as atividades da integração. E no próximo dia 2 de julho estarmos recebendo os novos membros. Levante sua mão direita assim para o alto. Quero agradecer a Deus pela vida, ministério, presbítero Leandro, sua esposa. Deus tem usado grandemente por onde tem passado com essa palavra, com as orientações, direcionamentos, tratamentos.
Deus abençoe muito mais a vida e o ministério de vocês. Digam comigo: Senhor, te agradecemos pela tua palavra nessa noite, por esse culto que eu fiz parte, que eu vim te adorar. Obrigado, Senhor, porque retorno para casa com a minha porção. Que a graça do Deus Pai, que a comunhão do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo repousem na vida de cada um de vocês, com prosperidade, com saúde, com solução de problema. Que a bênção do Senhor repouse na vida de vocês, com respostas de Deus durante esta semana, e que o Senhor te cerque de proteção e de livramento onde quer que você vá. Onde você colocar a planta dos teus pés e onde você colocar as suas mãos, será abençoado em o nome de Jesus. Deus nos abençoe. Vão na paz do Senhor, não saia sem cumprimentar o seu irmão. Nossa cantina está funcionando, viu, irmãos? Há sempre mais a conhecer e receber de Deus. Crescer, transcender, ir além, melhorar. Ter mais de Deus é o seu imperativo para a nossa vida em 2023. Tenhamos mais de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. 2023, mais de Deus.